vocês. 100 mil platôs, né? Um projeto que a gente está gestando, né, já faz algum tempo, e conseguimos juntar então 5 instituições de ensino, né, em cima do volume 1 do Mil Platôs, né? E eu até fico emocionado, né? Porque é bacana ver colegas, né? Ex-colegas de doutorado, a Carla aqui comigo, a Karen, a Esther, né? O Chico, né? O Cristiano Bedin. Então, eu não vou fazer a apresentação de cada um, tá? Até porque a gente já perdeu 15 minutos, né? Por causa da chuva e transporte. A programação vai começar, então, com a professora Sandra, tá? A Sandra vai fazer uma pequena apresentação acerca do livro, tá bem? E depois a gente entra na programação normal, então, com a Cíntia, o Alberto e a Karen, né, trabalhando o primeiro platô, então, o rizoma. Tá bem? Obrigado. Bem, bom dia. Esse prólogo que o Roger me solicitou é um prólogo surpresa, porque não está na programação. Isso. E, de qualquer maneira, como o professor sempre tem algo preparado para ocasiões especiais, eu gostaria de agradecer inicialmente essa confiança desse prólogo e saudar todos os colegas, a Cíntia, o Alberto, todos os do Instituto Federal do Sul, que estão nos acolhendo, que nos convidaram, que estão nos carregando. E quero agradecer ao Roger um aperto especial por ele ter empenhado esses esforços de trazer o povo de Toledo 24 horas de ônibus até aqui. E agradecer também ao pessoal da URGS que veio junto e a vocês que estão fazendo pública essa sessão, o pessoal da Univates também, que veio, o pessoal do programa de pós-graduação. Eu gostaria, tem tanta coisa para se dizer sobre os Mil Platôs, é um clássico no nosso trabalho, e por isso é tão difícil, e por isso é preciso retomá-lo sempre, a cada vez que se retoma. As dificuldades mudam de figura. Nós preparamos, cada um de nós que tomou o volume 1 da tradução. Eu só queria pautar uma solicitação, em verdade, um pedido de um tipo de leitura, no caso de um tipo de escuta, que eu acho que pode ser bastante interessante de ser feito diante das nossas releituras que nós vamos compartilhar com vocês esses 2 dias de seminário. Então, para isso, para caracterizar o tipo de leitura e de escuta que me parece produtivo, eu tomo o último texto longo de Deleuze, de 1992, O Esgotado, e faço as seguintes pontuações. Nesse texto, que ele está trabalhando com o Beckett, as peças televisivas, especialmente do Beckett, ele diz que escrever é inventar uma nova língua, uma língua estrangeira, que justamente não é uma segunda língua, mas ela brota da língua normalizada e comum. Então, se por um lado nós temos a língua que é uma língua da imaginação combinatória chamada razão, é uma língua dedicada aos nomes, uma língua que fala por meio de nomes, nós temos a língua 2, em que a imaginação inventa lembranças. É uma língua da memória, uma língua
feita por meio de vozes. Essa língua 3, ela permanece em relação com a linguagem, mas ela se eleva, ela se desvia, ela silencia, ela se afunda, né? Então, por exemplo, quando se instala o silêncio, ou uma voz gravada entra, forçando as palavras, então, aqui, justamente aquilo que vai caracterizar essa língua 3, fazendo com que a linguagem se converta em imagem, se converta em movimento, se converta em canção, né, de forma inesperada. Essa língua 3, portanto, é uma língua da imagem e do espaço. É a língua que ele, Deleuze, vê como uma língua específica, singular, da televisão. Isso em 92. Bom, e aí, na relação com a escrita e com a leitura, Deleuze diz que tudo aquilo que o escritor quer fazer é uma imagem. Assim como ele vai dizer que o cineasta quer fazer uma imagem. A arte, a pintura, a música querem fazer uma imagem. A própria filosofia, né, ele chega a dizer. E que não é possível inventar uma entidade, que nós chamamos arte, capaz de fazer a imagem. Não é específico de algo chamado arte. Porque a imagem ela é furtiva, ela dura o tempo fugaz do nosso olhar, né, do nosso prazer, da nossa possibilidade de afecção, né, naquele momento de nos afetar por aquilo que ali apareceu. O que é que faz uma imagem ser uma imagem? Deleuze pergunta. O que pode uma imagem? Então, ele diz que a imagem não se define pelo sublime do conteúdo, nem pela estética da sua forma, mas por sua tensão interna, pela força que mobiliza para cavar o vazio, ou para abrir buracos, ou para afrouxar a opressão das palavras, ou para secar a tagarelice, não é tagarelice que ele chama, o enxame, para secar o enxame de vozes, para liberar, justamente para se liberar das línguas 1 e 2, da memória e da razão. Por isso é que a imagem é alógica, ela é amnésica, ela é, Deleuze escreve, quase afásica. A imagem é um processo nesse sentido. Ela não é um objeto. A gente não sabe nunca a potência que as imagens têm, por mais simples que elas possam parecer do ponto de vista do objeto. E essa é a língua 3, então, a língua dos soantes, daquilo que soa, a língua dos colorantes, né? A língua não dos nomes, nem das vozes, mas essa outra língua. E nós temos na produção, nos deparamos muitas vezes com esse fastio da linguagem das palavras, né? Porque nós carregamos muito essa linguagem, com cálculos, com recordações, com histórias. A imagem não, a imagem não é carregada. A imagem, quando ela se cruza nesse tempo fugaz, furtivo, do nosso prazer e do nosso olhar, os cálculos levitam, eles são suspensos, tá? As recordações também são borradas, as histórias são ou caladas ou
ou recortadas. Né? Então essa língua 3 cala a língua normal e é a língua justamente da nossa impotência. E de algum modo acaba que essa língua 3 fortalece, ou se quiserem, obrigada Cíntia, se quiserem uma expressão, essa língua 3 também acaba por empoderar a linguagem, né? E ajuda a minorar essa linguagem que tem sempre essa tendência a se tornar uma linguagem régia, né? Uma linguagem de Estado. Então, a imagem é aquilo, aquela espécie de diabo que aguarda no final do caminho, quando nos é impossível continuar seguindo, tá? E nos faz não desconsiderar as encruzilhadas e nos faz nos separar da litania da língua comum, né? Tanto do senso comum, do consenso e assim por diante. A imagem é aquilo que estala para impor o seu silêncio. Como se fossem os estalinhos da nossa infância que a gente jogava no chão para assustar os amigos. Ela tem uma energia louca, essa imagem. E fica pronta sempre para estalar. Ela é uma imagem nervosa nesse sentido. E ela estala justamente para mostrar essa energia e para dizer, olha, vê. Então ela é dotada de uma energia que é dissipativa. Como um buraco negro que capta e desfaz. O buraco negro captura e dissipa. Essa é a palavra que eu estava querendo. E dissipa também. A imagem acaba, ela capta o possível, mas faz saltar o possível. Né? Ela não é de prender, de segurar. E quando alguém diz, fiz a imagem, é que já terminou de fazê-la, né? E que não resta mais possível nenhum. E é por isso que ninguém, nem pintores, nem músicos, nem professores, nem cineastas, estão certos de ter feito uma imagem. A gente não sabe se fez uma imagem, porque ela é esse fim, né? Esse fim de toda a possibilidade, de toda a condição que nos mostra justamente que fizemos a imagem, que acabamos de fazer a imagem. Bom, então para ir para o fim e dizer o que me interessa nisso, eu queria retomar aqui essa imagem da língua 3. Ela não remete diretamente à linguagem, nem aos objetos da linguagem, nem às vozes emissoras, mas a limites imanentes da própria linguagem. Limites dos quais a gente não se daria conta se não fosse a imagem. Essa imagem que monstruosamente cresce de fora e que vem de outra parte. E Deleuze tem uma expressão linda que ele pega de Becker. Ele diz que língua 3 é imaginação morta imaginada. Eu adoro esse composê, imaginação morta imaginada. Bom, então, a dificuldade de fazer uma imagem pura, que surge sem nada pessoal nem racional. A língua 3 como aquilo que a fascinação dá a ver, né? Essa visão, esse dar a
ver, esse aparecer, como Deleuze do cinema diz, essa visão que rasga o guarda-chuva de opiniões e que deixa passar esse mais além. E é por isso que para fazer a imagem é preciso esgotar o possível. Né? Então, concluindo, existem formas, portanto, de esgotar o possível. Uma das preferidas de Deleuze é formar séries exaustivas de coisas, entrar na vertigem das listas, como Humberto Eco diria, calar os fluxos de voz, extremar as potencialidades do espaço, usar o espaço de maneira que ele próprio se esgote e dissipar a potência da própria imagem. Então, o esgotado é esse exaustivo, esse calado, esse extenuado, esse dissipado, que vão justamente se unir na língua 3, essa língua, então, das imagens e dos espaços. E concluindo, eu acho que essa é a língua dos 1000 platôs. Essa é a língua em que os 1000 platôs explicam. Os 1000 platôs constituem uma imagem. Por isso nós temos tanta dificuldade de estudar os 1000 platôs. E eles formam 15 imagens. No mínimo 15 imagens. E é assim que eu convido vocês a lerem e escutarem e anotarem nossas releituras, porque é um livro que não é uma imagem do mundo, é uma experiência revolucionária em vários setores, extremamente ambicioso. Daria para dizer que é uma enciclopédia da filosofia da diferença. Recolhe a casuística de 68 da contracultura de modo brilhante e subverte várias áreas. É um dos livros considerado por muitos mais materialistas do século XXI. E, para concluir, para mim, é um livro dionisíaco. Eu espero que todos aqui aproveitem esse livro como nós aproveitamos na preparação para esse seminário. Obrigada.
Tá funcionando. Então, pessoal, bom dia. É com muito gosto que a gente recebe, né, um grupo aqui no IFE, agradecendo então as palavras, a introdução da Rosa. Ai, meu Deus. Sandra Rosa Madalena. Sandra Rosa Madalena. Sabe que é um e outro eu te chamo de Rosa. É incrível. E agradecendo muitíssimo o trabalho do Roger, né, na organização do evento. E a gente sabe como é que é, né? Para a gente estar junto demanda esforço. E é um prazer poder, na verdade, compartilhar um pouco das coisas que a gente faz, né? Que eu acho que também é o sentido da gente estar junto, né? Constituir um espaço de conversação, né? De conversa e compartilhamento daquilo que a gente faz. Então, é com esse intuito que a gente se encontra na nossa mesa aqui, né, na primeira mesa dos 100 mil platôs, e eu proponho, né, um material, né, que eu chamei de Notas sobre Dança, Contato e Improvisação, Rizoma e Outras Artes. Era uma géstica que aproximava os corpos da terra. Era preciso desaguar na terra, solo, chão. Abraçava corpo e desejo no espaço. Fazia desfazimentos em suas rigidezes. O subterrâneo da terra se aviava e se via. O corpo começa a deslizar, a se desmontar e, a partir daí, um planador. Plano corpo, terra, desterro. Quase intransponível esse desmanche. Abismos e cercados. E se o corpo se partisse ou se desintegrasse de vez? Mas uma quebra era mais desejável que uma indiferença. Pele de tambor cósmico. Sua bênção, Lygia Clark, Mercy Cunningham, José Luiz Pardo. Corpo de ressonância, corpo movido à desmesura, desmedida dada no toque. O palato vazio transpirava uma entrega, tateava confianças. A cada momento, emanações em língua própria. Os gestos, pequenezas do pronome cotidiano, respondiam curvas. Início dos anos 70. O conceito de rizoma, criado por Deleuze e Guattari, e a dança Contact Improvisation, criada por Steve Paxton, irrompem na cena da filosofia e da dança, respectivamente. Ambos, conceito e dança, acontecimentos estéticos e políticos na cena do pensamento contemporâneo. O rizoma se apresenta como uma possibilidade de expressar criativamente um acontecimento, diz Zurabishvili. O acontecimento a que aqui se refere é a dança, contato e improvisação. Acontecimento no campo da arte,
no terreno da dança, no âmbito da estética, mas antes de mais nada, no espaço do corpo, ou no corpo como espaço sensório. Algo que tenho tratado como disparador para o pensamento do corpo, ainda que não esteja certa do que isso possa vir a ser exatamente nos processos de formação. Se o rizoma é capaz de dar expressão a um acontecimento de maneira criativa, aposto na dimensão do novo que o contato improvisação move consigo para destacar sua dinâmica experimental. Quer dizer, se podemos falar em princípios ativos nesta dança, eles são especialmente a experimentação no contato e a improvisação conectiva a partir dela. Aqui, o acaso, a interseção, a ruptura são bem-vindos. É mais, constituem sua própria gênese. Mas essa escrita se ocupa também do acontecimento rizoma na estética de nosso pensamento. Trata de evidenciar coincidências estéticas, políticas, sensíveis entre rizoma e essa dança. Trata de evidenciar seus princípios de conexão, gosto, escolha. Rizoma é um pensamento. Ele faz com que se conjugue seu objeto com um modo de pensar. Nesse sentido, não haveria distância entre aquilo sobre o que se pensa e o modo de fazê-lo, como também em relação ao que nos faz pensar. O aquilo com que escolhemos pensar, a estética das formas de fazê-lo e a tensão que nos força a ele, um fazendo-se pelo outro. Critério de seleção, princípio de ação, forma de realização. O que move e se move rizomaticamente se preenche com as próprias modificações que lhe ocorrem. Um pensamento do corpo em contato e improvisação parece atuar do mesmo modo. Se trataria, então, de comparar os princípios compositivos do pensamento rizomático com os desta dança. Ou, quem sabe, de ilustrar o conceito de rizoma com um espécimen artístico. Ou ainda, de exemplificar um modo de funcionamento. Pode que incorra isso. No entanto, interessa-se aqui ativar uma pragmática semiótica para colocar em relação alguns princípios de funcionamento do contato e improvisação com o rizoma e experimentar uma sensibilidade capaz, na melhor das hipóteses, de contatar e improvisar, rizomaticamente, um pensamento do corpo. Como a dança contemporânea, o contato e improvisação experimenta com os próprios limites da dança, do corpo e da arte. Costumo dizer que, no contato e improvisação, a dança se gera a partir de uma relação com o solo, com o próprio corpo e com outro corpo. É do encontro com as sensações que percorrem um corpo em relação com o solo que, pouco a pouco, surge um movimento que leva ao encontro de outro corpo. Não há medida de tempo a ser respeitada para que isso aconteça. Não existe uma coreografia prévia a ser interpretada pelos bailarinos. A dança se dá a partir de um encontro de corpos. Suas velocidades e ritmos se constituem na própria dança, com o outro, consigo, com as sensações geradas nesse encontro.
Certamente que há movimentos mais favoráveis a ela. Eles visam a fluidez, o rolamento e o deslizamento de corpos em contato. Dá-se peso a outro corpo e se oferece escuta aos movimentos gerados coletivamente, ao mesmo tempo.